Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Nerd Ride de 2015. Pois bem, vocês estão vendo aí a moto parada, né? Podem estar estranhando um pouquinho, mas foi um dia que eu fui lavar a moto na concessionária da Suzuki, na Guimarães Motos. Fica ali no Ogunjá, né? Logo no comecinho do Ogunjá, pra quem vem da Vasco da Gama, é onde fica a concessionária. E aí eu parei a câmera aí justamente para vocês poderem ver. Olha que moto linda, uma Shadow da Suzuki, edição especial, 1800 cilindradas. Olha que coisa linda, velho, muito bonito. Eu tinha que filmar. Eu não ia filmar nada aí não, eu já ia filmar saindo já da concessionária, mas depois que eu vi essa moto eu falei, poxa, preciso filmar isso daqui. Então enquanto vocês admiram aí, eu vou dar aquele recadinho de sempre, né? Lembrando que Nerd Rider tem uma página no Facebook, então curtam a página no Facebook, por favor, compartilhem a página, mostrem para os seus colegas, mostrem os vídeos. Teve a série de unboxing do pós-Comic Con, todas as coisas que eu comprei lá de colecionáveis, né, action figures e tal. Então mostrem a série de unboxing, curtam a página, Instagram, Facebook, Twitter, tem as 3 mídias, tá tudo aqui na descrição, é só você clicar, já vai direto para onde você tem que ir, e não tem problema nenhum. Mas e aí, como é que estão todos vocês? Começo de ano, como foi? Começo de ano aqui foi tranquilo, foi uma maravilha. Não tem muito o que acrescentar, né, aquela história. Você vira o ano, mas na verdade de um dia pro outro continua a mesma coisa. E um pouco antes do ano terminar, eu tava lendo Preacher, que é o tema de hoje, né? Preacher. E eu falei, caraca, eu preciso fazer um programa sobre isso, eu preciso colocar pra fora, eu preciso colocar as minhas ideias aqui pra galera poder ver e compartilhar, ver o que eles acham, ver a opinião deles, se eles pensam diferente, se todo mundo reparou as coisas que eu reparei, se de repente alguém reparou alguma coisa diferente e quer acrescentar. Então, primeiro, Preacher é do roteirista, o Garth Ennis, e do desenhista Steve Dillon. Essa dupla aí fizeram esta obra magnífica, né, de histórias em quadrinhos chamada Preacher. Preacher em inglês significa pregador, pode ser reverendo. É um homem que trabalha em prol de uma doutrina e compartilha e espalha a palavra, né? Isso que é um preacher, uma pessoa que prega, uma pessoa que espalha a palavra. Então você pode pensar, poxa, então é sobre religião, é sobre um pastor, sobre igreja, esse negócio, catolicismo, e tô fora, velho. Porra, apesar de ter uma história girando em torno do catolicismo, não tem nada a ver com o que você pode esperar de religião. Então, assim, vou falando aqui o que aconteceu comigo quando eu peguei Preacher. Primeiro que Preacher é uma coisa que faz que a leitura começa devagar, a leitura meio travada, porque você não tem o costume, mas assim que você acostuma com o ritmo dos diálogos, a leitura se torna muito mais rápida. Porque tem algumas coisas assim, não que seja um diálogo difícil, sabe? Não é aquela coisa complicadíssima de se entender. É meramente a questão do costume, porque não é um tipo de narrativa que você pode estar acostumado. Então quando você for pegar pra ler, você vai estranhar um pouquinho, mas nada demais. Aí, tá certo, comecei a ler, aí eu fiquei, nossa, esses personagens aqui são sensacionais. Aí eu percebi que os personagens, mais do que a história em si, mas os personagens são os pontos fortes da narrativa. Eles são os pilares do sucesso dessa comic. Por que ela é um sucesso? Por causa desses personagens. Se você tivesse uma outra história, mas mesmo assim você tivesse os personagens, com certeza você ainda teria o mesmo sucesso. A história também, obviamente, não vou desmerecer a história, dizendo que a história é ruim, os personagens são tudo de bom, não. A história também é excelente, mas quando você olha a narrativa assim, em termos mais neutros, você percebe que ela tem algumas coisas que são inconsistentes, né? Mas o plot, que é a trama, o motivo, né? O superpoder, entre aspas, do protagonista é o que vai te cativar, pelo menos foi o que me cativou. Beleza, mas aí o que é esse superpoder do personagem? O que é esse superpoder do personagem principal? O superpoder do personagem principal é a palavra. Para quem é católico ou conhece um pouco da doutrina católica, sabe que a palavra significa a palavra de Deus. Quando a gente fala, o fulano segue a palavra, seria a palavra de Deus. Então, o personagem principal, ele tem a palavra de Deus, e tudo que ele fala com essa
voz, com essa voz da palavra de Deus, ele obriga as pessoas a fazerem, a seguirem essas ordens ao pé da letra. Aí isso é ótimo porque cria várias situações, vários contextos engraçadíssimos. Aí eu fiquei pensando, porra, imagina, o cara chega e fala, vai plantar batata, e o cara vai lá, pega semente de batata, sei lá como é que é batata plantada, não lembro mais. Lembro que batata é um tubérculo, só isso. E aí você vai lá, o cara pega e planta batata. Então vai plantar coquinho, porra, imagina o cara procurando não sei o que dá o pé de coco, não sei se é coco, aí vai lá e procura plantar, ou então você vai falar, vai procurar o que fazer, o cara começa a sair catando no mundo inteiro o que fazer, ou vai se lascar, e o cara começa a pegar alguma coisa e se cortar, ou vai se lenhar, ou até mesmo o bom e velho, vai se fuder, você manda a pessoa se fuder, o cara vai arranjar um jeito de se fuder, ou vai tomar no cu e por aí vai. Agora eu acho que o mais engraçado seria vá pra puta que pariu. Aí o cara chega, bate em casa. Manhã, cheguei. Seria muito bala. Então, o que aconteceu comigo quando eu descobri qual era o superpoder dele? Eu fiquei ansiosíssimo pra que ele usasse a palavra, né? Pra que, porra, vai ter uma encrenca agora, ele precisa usar essa palavra. Vai, usa. E aí ele não usava a palavra. E aí depois ele ainda vai e explica por que ele não usa essa palavra à toa, né? Ele fala que não seria certo abusar do poder, né? Se ele tem a capacidade de resolver aquilo sem usar a palavra, ele vai resolver, a palavra fica só em último caso, ou então às vezes que ele perde a cabeça, ele vai e usa a palavra. E aí todas as vezes que ele usa a palavra, as consequências são engraçadíssimas, e aí você fica admirado com o que acontece. Assim, é um negócio muito bom. Tá, beleza, mas quem é esse personagem principal, né? Quem é o personagem por trás de Preacher? Ou o personagem na frente de Preacher, né? Você vai ver as capas, todas as capas tem o personagem principal na frente, ou se não tiver, tem uma justificativa. Mas o personagem principal, o Jess Custer, é o personagem principal, ele é o reverendo da história, né? E por que ele é o personagem principal? O que acontece com ele? Não vou fazer muito spoiler, mas eu preciso contar algumas coisas que, se você for ler qualquer sinopse que não tenha spoiler, vai estar falando isso. Que ele era um reverendo que acaba tendo uma entidade celestial dentro dele. E aí essa entidade celestial é que dá o poder, o superpoder da palavra de Deus. Tá? E aí, analisando um pouquinho aqui, comentando sobre ele sem dar muito spoiler, é que você percebe rapidamente que ele é um tipo de cara que é machista em certas situações. Ele é aquele ideal do norte-americano, do cara que quer ser cowboy, tá ligado? É o norte-americano justo que vive a partir das leis dos cowboys, talvez por ele ser um texano, então ele tem muito isso enraizado nele de boas maneiras e costumes, etc. Não que ele seja um cara idiota, mas que ele tenha aquela coisa você costuma ouvir falar dos texanos, dos cavaleiros, dos caras que são muito educados, você pode ver claramente nele. Eu ousaria até dizer que eu acho que ele tem um transtorno psicológico, né? Alguma coisa tipo esquizofrenia, ou o senso perceptivo dele é meio bagunçado. Quem leu talvez entenda por que eu estou falando isso. Quem não leu talvez tenha que ler para poder entender. Mas isso é só especulação. Como eu não sou psicólogo, eu não posso dizer se ele teria isso mesmo ou não, mas que parece, com certeza parece. A personagem secundária, que ela acaba até atuando como principal também, mas ela é secundária, é a Tolipa O'Hare, que é a ex-namorada do Jesse. Eles acabam se encontrando por acaso, logo depois que ele descobre que ele tem a palavra. É uma confusão, aquela história, super aventuras em altas confusões na sessão da tarde. Então, você fica assim até meio que, nossa, cara, será que ela realmente existia? Não? A conversa entre eles, o relacionamento é muito interessante, a forma como se desenvolve. Ela acaba meio que sendo a força bruta. E quando eu digo força bruta, eu digo assim, é a pessoa especialista em armas. Se eles se entrassem em alguma confusão e ele tivesse tiro, que enfrentar alguém que tivesse arma, qualquer coisa do tipo, ela seria a pessoa que manja dos paranauê de arma e tiro para poder resolver a situação. E o outro personagem que completa a tríade é o Cassidy, né? O terceiro personagem, ele é um cara fanfarrão que bebe compulsivamente e ele só anda de óculos escuros, sempre, né? Pode estar dentro do lugar que for, o lugar mais escuro do mundo, ele vai estar com o óculos escuro dele. Claro que isso tem uma justificativa,
e você eventualmente descobre, não vou dizer o porquê, porque sempre pode ter alguém que tá lendo, ou alguém que queira vir a ler e aí fica sem graça saber porque que o cara usa óculos escuros. Mas tem uma justificativa. E aí ele também encontra com o Jesse de forma assim, ao acaso. Ele e a Tulipa se encontram junto com o Jesse ao acaso e acabam, tipo, ele vira o melhor amigo, o braço direito, o cara que o Jesse confia a vida dele, confia qualquer coisa, sem sombra de dúvidas. Aí eu não vou me aprofundar nos outros personagens que tem pra não estragar a leitura de quem for ver. Mas tem uns personagens que merecem ser citados. Um dele é o famosíssimo, o Cara de Cu. Cara de Cu. Sim, Cara de Cu, é isso mesmo. E o Her Star. E aí quem for ler também, o Star, né? Quem já leu ou quem for ler vai descobrir por que eles são tão importantes na história. Apesar de eu não querer citar, porque eles não são principais, eles não fazem parte dessa tríade que eu considero o pilar principal da história. Bom, tá, mas e aí, por que você deveria ler Priest, né? Porque é foda. Não tem rodeios. Mentira, tem rodeios sim. Mas são firulas em torno de contar a história, né? A história é o que é. O objetivo dela é claro desde o começo. É um cara que descobre que tem a palavra de Deus e que quer se vingar de Deus, que quer fazer com que Deus pague por tudo que ele fez ou deixou de fazer com a gente, por todas as sacanagens. Então essa é a história principal. Os rodeios que eu digo que existem, as firulas, elas são para poder dar profundidade aos personagens que já existem na história. Para você saber mais sobre o Jesse, para você saber mais sobre a Tulipa, mais sobre o Cassidy, mais sobre o Cara de Cu, mais sobre o Santo dos Assassinos, que também é outro personagem que aparece. Então tem essas histórias laterais que vão acontecendo para você poder compreender melhor sobre os outros personagens. E aí isso é bom porque acaba criando laços, então você descobre mais sobre o Jesse, você se identifica mais com ele, ou você gosta ainda mais dele. Com a Tulipa também acontece a mesma coisa, você entende por que ela teve esse relacionamento com o Jesse, o que deu errado, como que ela aprendeu a ser tão miserável, como ela aprendeu a manjar os paranauê de arma, por que o Cassidy usa o óculos escuro e tudo isso. Então você vai se identificando com uma situação ou outra, e aí você acaba criando laços com os personagens. E aí o bom da história é porque o objetivo é um objetivo tão alto, né, como fazer que Deus pague tudo que fez contra a humanidade. E aí você fica querendo saber, beleza, e como é que isso vai terminar, né? O cara sai rodando nos Estados Unidos todos atrás do cara, atrás de Deus, né? E aí como é que ele vai fazer pra pagar? Bom, eu não vou contar o final, mas o final faz jus à história, tá? Ele faz a estrutura, a ideia que ele coloca por trás faz sentido. Então assim, é uma história que é sensacional, o plot, a trama, os personagens, tudo é ótimo. Se você gosta de Constantine, Hellblazer, Simbalas, Nemesis, Kick-Ass ou quadrinhos com temática mais madura, ou Sandman, talvez você até goste, né? Você pode ir sem medo. E aí, assim, se você gosta dessa parada de filosofia, de contestação, de mexer com paradigmas ou dogmas, você com certeza vai gostar de Priest porque ele expõe isso. Ele expõe de que maneira? Claro que não é do nível Sandman, do tipo, nossa, cara, como isso é profundo. Tanto que a leitura se torna mais rápida justamente porque ele não se prende, o Garth Ennis, quando fez o roteiro, não se prendeu muito a isso, de ficar comentando sobre religião, de dogma, de paradigma, do que tem que acontecer, de como são as coisas. Você tem uma noção, alguns pontos são colocados devido ao Jesse ser um padre, um preacher, um pregador. Então você tem alguns pontos católicos, algumas coisas são estabelecidas e outras são contestadas, né? A própria criatura que deu a palavra de Deus a Jesse, como é que ela foi feita, de onde ela veio, se existe, se ela não existe. O próprio nome dela é um pouco sarcástico no sentido de estar relacionado com a religião, então isso é interessantíssimo. Você vê, existem anjos que aparecem na história, então você vê como os anjos lidam com os seres humanos, existem outros seres também que aparecem na história. Não chega a ser um folclore do tipo, tem lobisomem, Frankenstein, coisa do tipo. Mas você vê criaturas que estão relacionadas a isso, anjos com determinados papéis. Tem momentos que são muito engraçados, que eu queria muito falar, mas eu não posso porque é um spoiler.
e se eu falasse ia acabar com a graça, com certeza. Então, por motivos óbvios, eu não vou poder falar. Mas a ideia dele eu acho que é justamente essa, né? Você, Deus existe? Existe. Existe ou não existe? Ele poderia ser julgado pelas coisas que ele fez ou deixou de fazer com a humanidade, aquela história do tipo, se Deus existe, por que ele não se pronuncia? Ou se Deus existe, por que ele deixa as coisas acontecerem? E aí, se você alguma vez já pensou, isso não é justo, Deus deveria pagar por tudo que ele deixou de fazer, o que ele faz com os seres humanos, é justamente aí que você vai encontrar a sua resposta. Claro que ele faz algumas perguntas do tipo, Deus deu livre-arbítrio para os seres humanos. Quem já viu qualquer outro filme, seriado que trate dessa temática de Deus dar o livre-arbítrio para os seres humanos, sabe que causou uma desavença entre os anjos. Alguns anjos não ficaram contentes com essas escolhas de Deus. Não, tá bom, os homens podem fazer o que eles quiserem, mas a gente tem que obedecer fielmente. Se você vê Supernatural, você já viu isso. Se você lê Hellblazer, ou se você está assistindo agora o Constantine, a seriado também, você já está vendo isso. E aí tem uma pergunta que ele faz que é justamente sobre isso. Beleza, ele fez isso, por que ele deu o livre-arbítrio? Por que ele deu esse livre-arbítrio para os seres humanos e não para os anjos? Qual seria a resposta para isso? Ele responde e não te responde, não vou dizer obviamente de novo pelo que eu falei. Mas ele deixa no ar e aí você vai tirando suas próprias conclusões. Mas eu acho que o principal é justamente criar essa discussão do que é plausível e o que não é. Não, realmente é plausível Deus andar na Terra, ele ser um ser amoroso e dar o livre-arbítrio para nós e a gente poder fazer o que quiser. Então não é plausível, tem alguma coisa por trás, isso está errado, e por que ele fez, e você tem não uma resposta, mas você tem uma justificativa. E aí cabe a você aceitá-la ou não. Outro ponto fortíssimo de Preacher é o humor. Mas não se engane, não fica achando que é esse humor abestalhado, humor bobinho de Zorro Total, essas coisas não. É um humor nonsense, não é esse tipo de humor não, é humor de macho, meu irmão. É aquele humor assim que só os caras escrotos vão dar risada, ou só as pessoas escrotas vão dar risada. Aconteceu até comigo. Tava no trabalho, tava dando um tempo lá, eu levei o Preacher pra ler, aí tô lendo, tem uns colegas de trabalho conversando e tal, e eu falei, aquelas conversas chatas, eu falei, deixa eu ler meu negócio aqui, vou jantar. Eu tava muito na ânsia, muito no vício de Preacher, eu queria saber como é que a história se desenrolava. Eu falei, não vou perder um minuto. Aí eu tô lendo e acontece uma cena muito fodástica, muito sensacional. E eu tava no trabalho, a galera conversando, e eu comecei a rir, feito um desesperado. Aí eu me segurei pra não dar risada, só que a história, a imagem ficava voltando na minha cabeça, e quanto mais eu voltava, mais engraçado eu achava e mais risada eu dava. Aí todo mundo parou assim, né, olhou pra mim com cara de, qual foi, velho? Aí alguém perguntou, foi o quadrinho, né? Eu falei, foi. E aí tentei me segurar pra não ficar parecendo um mongoloide, mas eu não consegui. A galera entendeu, ficou todo mundo olhando pra mim com aquela cara assim de, esse cara é maluco, meu, tá dando risada de quadrinho. Mas foda-se, dane-se, tô nem aí, caralho. Eu dei risada mesmo, foi muito bom. Em vários outros momentos também, né, eu lendo em casa sozinho, dando risada, mas é um humor muito bom, porque é justamente isso, a trama em si tem vários momentos fortíssimos para você poder ter um tipo de humor, só que não poderia ser um humor bobo, até porque não é um quadrinho infantil, é um quadrinho adulto, então você tem que ter, talvez seja até forte para algumas pessoas, mas eu não acho, não chega a ser uma coisa gore, apesar de ter algumas piadas gores, mas mesmo assim é uma coisa que você consegue ver. E o Garth Ennis bota alguns personagens para sofrerem ao extremo, que você pensa, rapaz, não tem mais como esse cara se dar mal. E aí você toma na cara e vê que o cara se leou ainda mais. Aí você pensa, não, agora parou, não vai acontecer mais nada de errado com o cara. E mais uma vez ele se dá mal. Então você pensa, pronto, o cara agora tá de boa, não vai acontecer mais nada, chega no lugar que tinha que chegar. Aí você vê que é uma reviravolta. Então, reviravoltas para os personagens também é uma coisa constante. E é engraçado como isso se desenvolve. Bom, resumindo, Preacher é uma leitura, eu creio que se você gosta de quadrinho, ou mesmo que você não goste, mas que você quer uma leitura diferente, se você não dá, sempre aquelas mesmas histórias, filmes, etc, tudo a mesma coisa, eu recomendo, é uma leitura diferente, como eu disse, é uma leitura devagar, é meio travada, mas conforme você vai lendo, você vai pegando ritmo, se acostuma, os personagens são muito carismáticos, eles são os pontos fortes da história.
você vai gostar dos personagens, você vai se identificar, vai se relacionar, a empatia é certa. Talvez até crie uma repulsa com relação ao comportamento de alguns personagens, mas isso também é proposital, até um pouco proposital demais, eu diria. Mas mesmo assim, a ideia é que você se movimente. Em que sentido? Você tem algum sentimento. É diferente daquela leitura onde você simplesmente lê, os personagens passam batidos por você e você não fica com raiva, você não chora, você não fica triste, nada, você fica no seu estado normal. E aí o comportamento repulsivo de alguns personagens é justamente isso, para fazer você sair do seu estado normal, seu estado natural, e se movimentar de alguma forma psicologicamente ou moralmente. A diferença, né, acho que é justamente isso. Então, o ponto forte do humor, o superpoder, né, que você fica na curiosidade, como é que ele vai usar esse superpoder, super entre aspas, tá? Superpoder entre aspas, como é que ele vai usar essa palavra dele, o que ele vai fazer, o que ele vai causar usando essa palavra, será que ele vai fazer alguma coisa boa? É até o ponto de você pensar, porra, se eu tivesse essa palavra, o que eu faria? Faria isso, faria aquilo outro, eu tiraria vantagem, faria uma coisa ruim ou não? Ele coloca em xeque isso também, de perguntarem pra ele, pô, você tem essa palavra, por que você não fala sei lá, pro presidente, vamos viajar aqui, pro presidente chegar e colocar você como ministro, ou chegar pro cara que é do caixa do banco e falar, me dá todo o dinheiro e não falar nada pra ninguém, o cara chegar e te dar o dinheiro, assim, se contestar, sem nada do tipo. Então cria várias possibilidades pra você pensar até mesmo o que você faria. E eu acho que isso que é um dos pontos fortes. Por exemplo, quando eu comecei a ler o Homem-Aranha, quando eu passei, né, da Turma da Mônica para os quadrinhos infantos juvenis, Homem-Aranha, X-Men, etc., eu ficava pensando, pô, se fosse o Homem-Aranha, o que eu ia fazer? Né? Eu acho que a partir desse momento que o autor, seja o roteirista ou o desenhista, ele consegue fazer com que você se coloque no lugar do personagem, pra mim já é um sucesso. Se você simplesmente ler a história do personagem, não se identificar, não pensar, não tentar se colocar no lugar dele, provavelmente essa história não é boa. Não tô dizendo que seja ruim, mas também não é uma história que vai te marcar, né? Então é isso, esses são os pontos fortes de Preacher. Essa metade do vídeo que vocês viram aí foi quando a gente foi buscar a volta do aeroporto, depois que a gente foi buscar Lucas no aeroporto. Pra quem não viu a ida, é só assistir o Nerd Rider sobre os Cavaleiros do Zodíaco, que tem a ida pro aeroporto. Vocês estão vendo aí a gente andando na paralela, quem tá passando aqui do lado é Morango com o Lucas na garupa, né? Coitado do Lucas, sofreu muito andando com o Morango e andando ainda mais nessa garupa, que a moto dele é uma merda pra andar na garupa. Uma merda. Assim, é moto pro cara andar sozinho mesmo, porque se for andar com qualquer outra pessoa, a pessoa se lenha, né? É um dos pontos fortes da minha moto, né? Que eu gosto da minha Teneré é por causa disso. Qualquer pessoa que for andar comigo consegue andar tranquilamente, sem se preocupar com conforto com relação à garupa, ou se segurar, ou como é que faz. Apesar de ela ser um pouco alto pra quem é baixinho tem problemas, mas subiu na moto, filho, tá tudo certo, né? E é justamente o contrário da moto de Morango. Na única vez que eu andei com ele de garupa, eu pedi pra nunca mais, porque em 3 minutos de viagem eu já não aguentava mais, minha coluna já tava doendo pra caralho. Quando a gente foi subir a ladeira em Nazaré, ali onde tem o Sesc, eu fiquei com medo de cair, porque a moto você fica muito mais alta do que na minha, porque o banco dela é muito mais elevado, eu já sou um cara alto, então eu tava com uma posição muito desconfortável, que não era segura. Pra segurar no Santo Antônio dele, então, pior ainda. Eu falei, porra, pra nunca mais mesmo. Então é isso, lembrando mais uma vez, não esqueçam de clicar aí no link da página do Facebook do Nerd Rider, tá lá, pra vocês ficarem sabendo em antemão tudo que for acontecer, o programa da próxima semana. Um feliz ano novo pra todo mundo. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante com responsabilidade. Me deem um feedback também sobre o áudio, porque o meu microfone que eu usava, que era o Shure, o Suri, né, como algumas pessoas falam, SV100, ele deu problema, eu tive que comprar um outro. Estou usando um Samsung Q7 agora, um microfone de responsa, até usado muito para microfonar amplificador de guitarra e tal, porque ele tem uma resposta alta pressão de volume, ele consegue captar sons mais graves, etc e tal. Então me dê um feedback para eu saber se o volume tá legal, se o som ficou legal, se o timbre, né, se modificou muito, porque de repente eu vou ter que precisar dar uma modificada em algumas coisas e tal, né?
Aí, sim, uma novidade, provavelmente no próximo programa vocês vão ter um ângulo um pouco diferente. Eu comprei um suporte pro guidão, eu vou colocar no guidão da moto e me filmar agora de frente. Não tem como fazer, né, câmera dentro da câmera, colocar um ângulo de frente num canto e usar o do capacete como principal ainda, porque eu teria que ter duas câmeras, aí isso é complicado. Mas de repente mais pra frente eu faço isso, né? Porque também a câmera não é baratinha, o investimento. Por enquanto eu não tenho um retorno financeiro do Nerd Rider, então também não tenho por que eu investir nisso, né? É uma coisa que eu faço por prazer, por hobby, para poder compartilhar minhas ideias com vocês. Então também não vou investir uma grana pesada nisso, sendo que eu não tenho um retorno financeiro. Então é isso. A gente tá chegando aqui numa churrascaria, a galera inventou de... o Lucas chegou, né, vamos sair, vamos celebrar que ele voltou e tal. Voltou vírgula, né, veio passar aqui, então vamos passear. E a gente tava aqui chegando em São Marcos, a gente ia na churrascaria. Na verdade não ia na churrascaria, aí num espetinho, alguma coisa assim do tipo. Só que tava cheio, aí a galera mudou de ideia e decidiu ir numa churrascaria que tinha ali perto. E aí foi só resenha. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, desse primeiro programa de ano. Eu espero que vocês realmente leiam Preacher, ou que tenham interesse em ler, vocês vão gostar muito. Se você for uma pessoa meio fraca, não se empolgue, né? Do tipo, poxa, foda-se, leia Preacher assim mesmo. Você vai gostar. Com certeza você vai valer a pena o investimento. Fica até a dica, a Saraiva tá vendendo várias edições de Preacher, eu acho que até a 7, eu tô olhando hoje aqui, e até a 7ª tá lá vendendo com desconto, custa 50, 67, 65 reais, aí a Saraiva tava com uma promoção aí, uns 10%. Então é isso, um beijo, um queijo e até o próximo Nerd Rider.